Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vai ser muito importante, então fiquem até o final, porque realmente o que está acontecendo agora é uma guerra econômica. Para quem não entendeu ainda essas tarifas, toda essa história, é uma guerra econômica que o Trump basicamente começou e ele agora fez esse post que ele já tinha feito um post exatamente igual em 2013, dizendo que a regra de ouro da negociação e do sucesso é que quem tem o ouro faz as regras. Ainda mandou um obrigado. O problema é que o Trump não entendeu que, na verdade, não é ele que tem o ouro, é a China, que desde 2012 vem vendendo títulos americanos e comprando cada vez mais ouro. E como a gente pode ver, agora literalmente batendo topos históricos atrás de topos históricos, e o preço do ouro na China bateu 3.546 dólares essa noite, enquanto o preço nos Estados Unidos não passou nem de 13.500. Então, de novo, o preço do ouro na China está mais alto do que o preço no resto do mundo. Isso significa que a China fica cada vez mais trazendo ouro para dentro do país. E essa demanda absurda por ouro lá na China está trazendo cada vez mais problemas, que eles estão vendo que nos 11 dias seguintes ao dia da liberação, né, a libertação que o Trump fez dos Estados Unidos, até o dia 14 de abril, eles tinham comprado mais ouro do que todo o primeiro trimestre, que já foi muito alto historicamente, perto de como foram outros trimestres de outros anos. Então a gente está vendo que só na primeira, segunda semana de abril eles já dobraram o que eles tinham comprado no ano nos 3 meses anteriores. Então cada vez mais a China está comprando e comprando ouro. Então eles estão aumentando aqui as limitações exatamente para eles conseguirem trazer mais ouro para dentro da China e dar conta dessa demanda absurda. Inclusive, alguns ETFs de ouro lá da China estão fechando as portas. Então o que que eles estão dizendo? Que se as pessoas continuarem comprando muitas cotas do ETF, eles não vão conseguir ouro suficiente para dar conta dessa demanda que está tendo dentro do ETF. Então, isso significa que eles, mesmo conseguindo trazer mais ouro, aumentando as cotas de importação, eles não estão conseguindo dar conta dessa demanda absurda que está tendo por ouro. E a gente consegue ver que não é só a China. Esse aqui é o total de ouro que tem nos ETFs asiáticos. Então, aqui tem ETFs japoneses, chineses, indianos, e a gente consegue ver que desde 2022 simplesmente deu um pulo, principalmente agora em 2023, 2024, em 25 disparou ainda mais. A gente vê que a demanda está cada vez acelerando mais, exatamente por conta de toda essa guerra comercial, incertezas econômicas, as pessoas começam a fugir para o ouro. A gente vê aqui essa notícia em que o Banco Central da China lançou um documento pedindo para os bancos acelerarem, participarem cada vez mais de todo o sistema de pagamentos do RMB, que é a moeda chinesa que negocia fora da China, né? Tem o yuan dentro da China e o yuan fora da China, porque eles têm uma economia controlada, mais ou menos como acontecia ali dentro da Argentina. Então, eles estão pedindo para os bancos começarem a participar cada vez mais nesse sistema de pagamento para outros países conseguirem transacionar com a moeda chinesa e não só com a moeda chinesa, mas conseguirem participar da Bolsa de Ouro de Xangai. Então, eles conseguem usar a moeda chinesa e aí trocar essa moeda chinesa por ouro na Bolsa de Xangai. E todos os países do BRICS querem começar a entrar nesse sistema de pagamentos em que eles podem usar o yuan como forma de pagamento, mas usar o ouro como forma de reserva. Então eles não precisam ficar com o yuan em reserva, mas sim o ouro. E eles fazem isso diretamente na Bolsa de Xangai. E exatamente por isso a China aqui está considerando aumentar todos os limites de Xangai para outros países conseguirem construir cofres que sejam da Bolsa de Xangai fora da China. A Índia poderia ter um galpão lá, um cofre que funciona dentro da Bolsa de Ouro de Xangai. Eles poderiam comprar produtos chineses e vender produtos chineses. Se eles ficassem com muitos yuan, eles poderiam usar esse yuan para comprar ouro e trazer o ouro para dentro da Índia. A Rússia poderia fazer a mesma coisa. O Brasil poderia fazer a mesma coisa. Então, eles simplesmente criam um sistema em que a gente pode usar o yuan como forma de pagamento, mas não precisa confiar que o yuan vai se manter em valor, porque a gente pode trocar ele por ouro diretamente na Bolsa de Xangai e ainda tendo cofres nos outros países. Então não precisa nem ficar tipo com ouro lá na China ou trazer o ouro da China. Não, ele já vai estar dentro do próprio país. Eles podem simplesmente comprar na bolsa de Xangai e ter esse ouro no seu próprio país. E a gente vê cada vez mais o volume da bolsa de Xangai lá de ouro aumentando, como a gente pode ver em 2025 aqui, simplesmente disparou. Ele mais do que dobrou aqui, triplicou em relação aos valores de 2024 que já eram muito altos, porque essa corretora de Xangai, ela não é tão antiga. Ela foi lançada em 2022, assim, para o público mais geral, e aos poucos está cada vez tendo mais volume. Em 2025, simplesmente explodiu com a guerra comercial. Todo mundo quer comprar ouro. Inclusive, eles criaram aqui um caixa eletrônico de ouro. Então, basicamente, o que que faz? Coloca ali a joia, coloca alguma moeda, alguma coisa que tiver,
a máquina pesa, ela vê quanto que tem o teor de ouro e ela automaticamente pega esse valor em ouro e coloca na conta da pessoa que entrou ali. Porque desde janeiro desse ano, os bancos chineses eles têm um sistema de acumulação de ouro, em que as pessoas podem simplesmente ter lá, os chineses, né, yuan na conta deles, eles falam, ah, não, não quero mais ter yuan, eu quero trocar esse yuan por ouro. E ele troca como se fosse um Pix, ele simplesmente troca de yuan por ouro e ele pode ter custodiado, né, com esses bancos o ouro em si, o ouro físico, e ele pode pedir resgate. Então, se as pessoas têm joias, elas podem vir numa maquininha dessa aqui, elas derretem a maquininha, mandam para lá, recebem ouro e depois podem sacar como barras, moedas, o que eles quiserem. E aí tem muita gente dizendo, não, o ouro já subiu muito, o ouro não tem como subir mais, já está muito esticado, tem que cair. Só que se a gente olhar esse gráfico aqui à esquerda, é o gráfico do ouro em relação ao marco alemão, quando eles tiveram lá a hiperinflação. E como a gente pode ver, teve um topo um pouco mais baixo aqui à esquerda, teve um topo um pouco mais alto aqui à direita, e essa linha vermelha que conecta esses dois pontos é exatamente igual a essa linha vermelha que a gente vê no gráfico do ouro aqui à direita em dólares. Então a gente vê que teve um topo menor, um topo um pouco maior, e quando cruzou essa linha vermelha, a gente vê aqui no gráfico esquerdo, foi a hora que simplesmente disparou e foi exponencial, porque na verdade não era o ouro que estava subindo, era o marco que estava acabando, né? Ele estava voltando para o valor intrínseco dele, que uma moeda de papel não tem valor nenhum. Então a tendência do ouro é ir a infinito, porque eles vão imprimir cada vez mais, o ouro não vai ser impresso, e eles vão conseguir, e as pessoas vão poder comprar muito mais da moeda de papel do que eles poderiam antes, exatamente porque o preço do ouro se manteve em poder de compra, mas a moeda não. Então o dólar pode acontecer exatamente a mesma coisa. A gente está aqui em um movimento de aceleração, em que a gente vê que os países não querem mais ter dólares como reserva, eles têm medo que seja confiscado, como aconteceu com a Rússia, seja roubado, como até eles estão fazendo também com a Rússia. E aí, se o Trump está colocando tarifas em todo mundo, querendo abrir guerras comerciais, e os países começam a ficar com medo, eles simplesmente têm que vender tesouro americano, têm que vender dólares, têm que vender ações americanas, e eles têm que comprar ouro. O ouro é o mais óbvio, é um ativo. O próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos falou que o ouro não tem como ter uma guerra, o ouro não tem como ter um déficit comercial, como acontece com os Estados Unidos, e simplesmente o ouro é o melhor ativo, simplesmente compra, guarda ali, não tem problema nenhum, não tem risco de contraparte, não tem como ser roubado, não tem como ser confiscado, não tem como ser congelado, desde que esteja no cofre, no seu próprio país. Então, os bancos centrais estão trazendo esse ouro para dentro dos países e não mais deixando num ETF, deixando no fundo, deixando nos Estados Unidos, lá no Fed, né, super confiável. E a gente pode ver que o que é mais engraçado é que essa pesquisa aqui do Bank of America, que é da semana passada, eles perguntaram para os gerentes de fundos, né, todo mundo que investe aí, que são os grandes players do mercado, e perguntaram qual que era a trade mais lotada, né, a trade que já tinha muita gente, que devia estar perdendo força, uma trade que não fosse tão boa, exatamente que todo mundo já entrou, ela já está lotada, não tem mais porque as outras pessoas entrarem. E 49%, então metade de todos os que eles perguntaram, falaram que long gold era a trade mais lotada, que estava todo mundo comprado e que não tinha mais porque subir, que já estava subindo demais. Só que se a gente for olhar em questão de posicionamento histórico, esse gráfico aqui na parte de cima é o percentual da posição dos ETFs de ouro em relação a todos os ETFs do mercado. Então a gente vê que realmente deu uma subidinha aqui em 2025, mas olhando para o passado, na verdade essa subida é minúscula. É o início de uma reversão de um movimento que vinha desde 2011, em que diminuía essa proporção de ouro. Então agora a gente está vendo um movimento de alta que ele pode simplesmente voltar aqui para esses 8% ou mais, porque ele está em 2 e aqui tinha 8. Poderia quadruplicar a quantidade de ouro só para voltar ao topo que teve ali em 2011. E mais absurdo ainda é aqui os ETFs de mineradoras de ouro, que a gente vê que ele está menos de 1/5 do que ele já teve ali em 2011. Então ainda pode recuperar muito mais nas mineradoras, que realmente ainda estão muito baratas. Mesmo subindo 50% esse ano, as mineradoras de ouro, se a gente for olhar em relação ao lucro delas, elas estão, na verdade, mais baratas do que elas estavam antes de subir os 50%, porque elas estão tendo tanto lucro a mais com a alta do ouro e a baixa do preço do petróleo, que essas mineradoras simplesmente elas estão imprimindo dinheiro, né? Muito lucro, muita margem, é simplesmente absurdo. E toda essa questão dessa mudança econômica do ouro em relação a todas as outras moedas, todo o sistema econômico, a gente vê nesse gráfico em que a gente tem 4 fatores que estão entrando para esse centro, em que é o reset, né? O reset do preço do ouro para cima, para conseguir rebalancear toda a ordem econômica e principalmente a dívida dos Estados Unidos. Porque quanto mais o ouro subir,
mais os Estados Unidos fica tranquilo para conseguir pagar essa dívida. Se o ouro fosse para 100 mil dólares, eles conseguiriam tranquilamente pagar a dívida. Então já se inscreva aqui no canal, deixem um like aí, ativem o sininho para poder acompanhar os vídeos. À direita, aqui nessa seta verde, a gente tem que o ouro dos Estados Unidos volta. Então o ouro dos Estados Unidos é trazido de volta para o país, que foi exatamente o que eu já comentei aqui em alguns outros vídeos, que foi toda essa história de que tinha tarifas, eles estavam com medo e estavam trazendo ouro, mas na verdade eu falei, é tudo balela, tanto que eles deram isenção para o ouro das tarifas, como era óbvio que eles fariam, porque colocar a tarifa em ouro é como colocar a tarifa em yuan, tarifa em yen, não tem como colocar tarifa numa moeda, é dinheiro, não faz sentido ter tarifa em dinheiro. Então, todo esse ouro dos Estados Unidos começa a voltar para o país, para eles terem esse ouro em custódia própria, e não lá na Inglaterra, ou sei lá onde que estava esse ouro. Eles trouxeram tudo de volta. Por quê? Porque tem os acordos de Basileia. No dia 1º de julho vai entrar em vigor o Acordo de Basileia final, em que o ouro é classificado como um ativo de Tier 1. Então, antes, o ouro, se eu tivesse ali, por exemplo, um ouro físico no meu cofre, ele era desagiado. Então, um banco ele não poderia alavancar tanto usando o ouro como colateral. Era melhor ele ter tesouro americano, ter dólares, e aí ele podia sair emprestando, criando dinheiro e alavancando todo o banco para conseguir emprestar mais e ter mais lucro. Então, agora, com o ouro sendo um ativo de Tier 1 a partir de julho desse ano, só que tem uma questão: o ouro ele precisa ser físico. Se eu tiver GLD, né, o banco lá tem GLD, ele não vai ter um ativo de Tier 1. O ativo de Tier 1 é só o ouro físico. Então, agora, com esse acordo de Basileia, os países, os bancos, eles precisam realmente ter o ouro físico. Não adianta eles terem um derivativo, porque o derivativo ele não vai ter essa vantagem de ser Tier 1. Então, o ouro físico ele vai ter mais valor como colateral, principalmente para os bancos, do que um ouro custodiado, um ouro de ETF, um ouro em outro lugar. Então, com o acordo de Basileia, começa esse reset em que todo mundo quer ter ouro físico nos seus próprios cofres. E o que isso está causando? Está causando um êxodo da COMEX. E a COMEX é a bolsa lá dos Estados Unidos, que a gente está vendo que cada vez menos contratos estão em aberto. Então, as pessoas, ao invés de comprarem ouro lá na COMEX e ficarem rolando contrato futuro e um monte de porcaria, eles estão realmente comprando ouro físico. E o preço do ouro está subindo não porque tem especulação com contratos futuros. Os contratos, na verdade, estão caindo. Está diminuindo o total de contratos futuros enquanto o ouro sobe, o que é muito incomum, né? Normalmente é o contrário, em que o ouro ele sobe quando os contratos sobem, porque tem gente comprando mais contratos, o preço do ouro sobe. E aí depois, quando cai, toda essa gente que comprou o contrato perde dinheiro. No caso do ouro físico, não. Eles simplesmente guardam ali. Não tem problema nenhum. Eles não têm pressa. Tem o ouro já nos seus próprios cofres. E aí, aqui embaixo, essa setinha azul, que é para fechar todo esse reset econômico, é essa guerra comercial com a China, em que o Trump começa a fazer uma guerra comercial, na verdade, com o mundo inteiro, mas a guerra é com a China. Ele faz guerra com o mundo inteiro para conseguir convencer o restante do mundo a se juntar a ele contra a China. Então ele quer fazer acordos com os países para eles não negociarem mais com a China e sim com os Estados Unidos. O problema é que a China já está há mais de 10 anos criando várias relações, vários grupos, como o BRICS, o Belt and Road Initiative. Então eles investem muito em países da África, em países da América do Sul e principalmente em países da Ásia. Então eles já têm um sistema econômico com o Yuan digital, em que eles agora vão ter ainda mais toda essa questão da Bolsa de Xangai, em que as pessoas vão poder pegar esses Yuan digital, trocar por ouro e receber, eles criam um sistema que não precisa mais dos Estados Unidos. Então eles podem dizer, não, peraí, não faz esse acordo aí com os Estados Unidos porque ele vai me ferrar. Se tu fizer esse acordo com os Estados Unidos, eu vou te tirar do meu sistema e eu não vou mais vender produto, não vou comprar nada de vocês. Mas, se vocês quiserem ser meus amigos, a gente pode criar aqui um cofre, todo um sistema da Bolsa de Xangai de ouro no país de vocês. Eu pago vocês em yuan e aí quando vocês receberem esses yuans, vocês podem trocar por ouro e ter aí dentro do país de vocês. Aí todos esses países vão querer fazer negócio com a China, porque eles vão conseguir ter mais ouro, eles vão conseguir ter mais poder econômico. E aí a gente chega aqui nessa parte central, que é o reset. Aqui estão dizendo 8 mil dólares no ouro, mas claro, enfim, o dólar pode ir a zero, então o ouro poderia ir a infinito. A gente não tem como saber, mas o que significa isso é a morte da hegemonia do dólar, o poder de precificação chinês, porque se o ouro está indo todo para a China, as bolsas de Xangai está cada vez com mais volume, mais demanda por ouro, e o ouro indo para lá, o preço da China sendo mais alto, eles puxam o preço do resto do mundo inteiro, porque se o preço na China está mais alto, as pessoas vão comprar o ouro mais barato,
e mandar para a China, porque eles vão ter lucro. Imagina, eu compro o ouro aqui, mando para a China e tenho lucro mesmo sem o preço do ouro subir. Então todo o ouro começa a ir lá para a China, eles puxam o preço para cima e eles têm agora domínio do preço do ouro. Eles podem fazer o preço do ouro subir e ajudar a própria balança deles, porque a China é quem mais tem ouro. Eles têm muito, muito, muito ouro, muito mais do que eles dizem, porque todo mundo acha, não, os Estados Unidos têm bem mais ouro, mas a China tem muito mais, porque a China não mostra o ouro. Eles contam o ouro da população como ouro chinês. O ouro dos bancos é ouro chinês, o ouro do exército é ouro chinês. Então, a gente vendo isso aqui, a gente entra num mercantilismo multipolar. E o mercantilismo ele funciona muito bem por causa do ouro. Porque se um país produz mais do que ele consome, ele vai ter um superávit comercial. Se ele tem um superávit comercial, ele pega esses yuans, os dólares, troca por ouro e ele tem cada vez mais ouro. Então, se um país produz muito e não consome tanto, ele começa a acumular ouro e ficar cada vez mais rico. Se um país consome mais do que ele produz, ele vai ter que dar ouro para os outros países. Ao invés dele conseguir trazer ouro para dentro, ele vai ter que sangrar ouro. Vai cada vez menos ouro para o país que tiver um déficit comercial. Então, já se inscreva aqui no canal, deixem um like aí, ativem o sininho para poder acompanhar os vídeos. E para terminar, a gente tem aqui as pesquisas do Google para mineradoras. Então, tem aqui mineradoras, mineradoras de cobre, mineradoras de lítio e mineradoras de ouro. A gente vê essa linha verde que simplesmente deu um pulo aqui a pesquisa por mineradoras de ouro, exatamente porque todo mundo está vendo o preço do ouro subindo e eles pensam, poxa, se o preço do ouro está subindo, as mineradoras devem estar ganhando bastante dinheiro, né? Pô, as mineradoras ainda não subiram tanto, talvez eu possa comprar aqui umas mineradoras e ganhar mais ainda do que o preço do ouro. E eu acredito que eles estejam corretos, tá? As mineradoras, elas estão imprimindo dinheiro nesse preço e melhor ainda do que as mineradoras de ouro é prata. Porque a prata, sempre que o ouro dá uma disparada, a prata começa a disparar atrás, né? A prata ela dá uma subida muito mais absurda do que o ouro exatamente no final do movimento. Então, se o ouro já disparou e a prata deu uma segurada, agora começa a reverter essa transação, em que as pessoas começam a vender o ouro e comprar prata, exatamente porque eles veem, poxa, o ouro já subiu, mas a prata não. Então, eles começam a entrar na prata. Só que como a prata é um metal tem um mercado muito menor do que o mercado de ouro, ela sobe muito mais. Porque se 1/10 das pessoas que compraram ouro comprarem prata, ela vai subir 40%, 50%, exatamente porque não tem prata suficiente. Inclusive tem um post desse Bai Xiaojun, que ele é lá da China, em que ele disse que ele falou com um banqueiro lá da China, perguntando se ele poderia começar um sistema de acumulação de prata porque eles têm o sistema de acumulação de ouro, em que a gente pode simplesmente comprar lá o ouro na China e ter esse ouro guardado, né? Eles trocam o yuan por ouro de forma muito fácil. Ele perguntou aqui para um banqueiro sobre acumulação de prata e ele disse que eles não poderiam fazer exatamente porque teria uma falta de prata e o preço iria disparar exatamente por causa do tamanho pequeno de todo o mercado de prata. Seria muita demanda, porque o sistema de acumulação de ouro já está sendo absurdo e eles estão começando a ter falta de ouro. A prata é muito mais escassa porque a indústria usa muito a prata. O ouro ele está sempre em algum cofre, é só uma questão de subir o preço e eles acham ouro de algum lugar e trazem. Já com a prata não é bem assim, porque a indústria usa muita prata. Se eles criassem sistema de acumulação, a própria indústria chinesa ia ter problemas. Só que não adianta, em algum momento alguém vai começar a comprar muita prata, que eu imagino que esse momento está muito perto, e o preço vai simplesmente disparar e vai ser difícil de conseguir prata, porque quando teve o Silver Squeeze e a prata disparou, o preço ali do spot, a gente olhava, ah, tá, o preço é esse, mas na verdade o preço era muito mais alto, porque a gente não conseguia encontrar, era quase impossível de comprar prata. Inclusive, aqui no Brasil, a Morgantes Metais, que é um patrocinador aqui do canal, tem os links na descrição para comprar metais com eles. Eles tiveram que dar 1 mês de prazo para conseguir entregar, porque era muita demanda, eles não conseguiam nem produzir as barras, porque todo mundo estava comprando ao mesmo tempo. E a prata sempre acontece isso. Quando começa a subir muito, todo mundo vem comprar ao mesmo tempo e falta metal. Então aproveitem, enquanto a prata ainda não deu essa disparada igual o preço do ouro, a gente tem um vencimento de contrato acontecendo agora no dia 24, na quinta-feira, às 3 da tarde, vai vencer as opções do contrato futuro de prata e depois disso eu acho que a prata pode dar aquela porrada assim, que até eu vou ficar surpreso com o tamanho. Então aproveitem antes do dia 24 e se tiver ainda depois do dia 24 vendo esse vídeo, tentem comprar o mais rápido possível porque pode realmente faltar prata. Um abraço.